pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício, sou consultor da LS Concursos e hoje eu estou aqui com Alex de Paula Lima, primeiro colocado no TCM Bahia, concurso disputadíssimo. E o Alex, a gente está conversando aqui já umas 2 horas aqui em casa hoje e tem uma história de vida muito legal e a gente vai contar sobre essa história na entrevista de hoje. Alex, você pode falar um pouquinho sobre você? Meu nome, como o Fabrício disse, é Alex. Eu sou militar da aeronáutica, sargento. Já sou sargento há aproximadamente 15 anos. Tenho várias funções lá, sou instrutor de tiro, pratico artes marciais, sou casado há 13 anos com a minha esposa Messia e nós decidimos não termos filho ainda, enquanto não acabasse essa minha trajetória de concurseiro. Tenho meu pai, que é pedreiro, minha mãe, que é aposentada, ela é professora de primária, e agora vamos chegar numa nova história de vida, né? Nós vamos começar num outro ponto. Alex, como foi a decisão de começar a estudar para concurso? Eu e minha esposa, em 2009, nós decidimos que estava difícil a nossa situação financeira, como sargento não estava economicamente muito viável e a minha profissão também, eu estava com alguns problemas nela. Então nós decidimos que eu deveria terminar, cursar meu nível superior para podermos seguir adiante, melhorarmos de vida. Em 2013, colei grau na Faculdade de Administração à Distância e desde então temos seguido a nossa trajetória de concursos públicos. Temos porque ela tem me ajudado o tempo integral dela e eu porque tenho estudado e trabalhado para conseguirmos alcançar esse objetivo. E como foi sua trajetória até o concurso que você passou? Bem, em 2013 colei grau, e fui numa livraria famosa, comprei cerca de R$4.500 em livros. O ano de 2013 inteiro eu passei estudando livros a respeito das matérias principais que é o concurso público, direito administrativo, constitucional, administração pública, enfim, tantos. Em 2014, minha esposa pagou para mim um preparatório à distância de aulas online para o Fisco Estadual do Rio de Janeiro. Passei o ano inteiro de 2014 também estudando videoaulas. Em 2015 foi quando a coisa começou a mudar. Nós compramos um pacote fechado sobre concurso para a Receita Federal. Estudei até aproximadamente outubro de 2015, foi quando anunciou-se que seria o Cefaz de Niterói, a Secretaria de Fazenda de Niterói. Fiz a prova de auditor no final do ano, não fui muito bem, eu fiquei na colocação de 823, mas segui. Em 2016, continuei com a preparação, com o material que eu havia adquirido, e ao final do ano saiu o Tribunal de Contas do Município do Rio, no final do ano de 2016. Foi quando eu migrei de auditor fiscal para auditor de controle externo. No entanto, a prova era de técnico, mas já era um passo a começar. Nós compramos o material, estudei por 1 mês e 20 dias. Nesse período, eu dedicava mais do que eu poderia para ele. E eu dormia bem pouco, eu dormia cerca de 2 a 3 horas por dia para poder compensar o meu trabalho e estudar. Consequência disso, em 2016 também não fui aprovado para o TCM do Rio, para o cargo de técnico, minha colocação ficou ruim, não fui nem para discursivo. Em 2017, no início do ano, saiu a notícia de que o SESP seria a banca organizadora do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Minha esposa me incentivou bastante, me dediquei bastante, comprei também um pacote fechado de PDFs e me dediquei. Minha colocação continuou não sendo suficiente para ir para discursivo. Fiz a prova de analista e de auditor. Ao final do ano teve a prova de São Paulo, auditor do Tribunal de Contas de lá, agente de fiscalização. Nesse eu consegui a 142ª colocação. No entanto, estava fora ainda do número de vagas. Sequencialmente eu tirei um certo período de férias e logo depois saiu o Tribunal de Contas Municipais da Bahia. Me inscrevi e estudei um tempo, mas eu sabia que não estava rendendo o suficiente. Foi quando minha esposa pesquisou e encontrou a LS. E foi graças à LS, à ajuda dos consultores da LS, que eu consegui estudar menos,
eu conseguia dormir mais, então a minha capacidade de assimilação aumentou consideravelmente. Eu consegui fazer muitas questões e consegui ter um ótimo resultado para o objetivo que eu esperava que eu não ficaria nem entre os 20, acabei logrando o primeiro lugar. Em sequência a isso veio a prova discursiva, continuei com a LS, o Fabrício sempre cobrando de mim, cobrando bastante, já estava louco com ele, mas fiz a discursiva e graças a Deus tudo deu certo também, eu continuei em primeiro lugar na segunda fase. Como conheceu a LS e decidiu usar nossos serviços? Bem, a LS não foi uma conquista minha esposa que viu o quanto eu estava tendo problema não conseguia dormir, não tinha tempo para fazer mais nada a não ser estudar e trabalhar. Então ela pesquisou pela internet, viu as aprovações que a LS conseguiu para o Tribunal de Contas de Pernambuco, o qual havia realizado e havia sido mal colocado. Ela pesquisou e encontrou também o Tribunal de Contas de São Paulo, também não tive uma colocação muito boa, mas os primeiros colocados sempre estão ali sendo ajudados pela LS. Então foi ela que pesquisou pela internet, achou essas entrevistas pelo YouTube e ela me apresentou a LS, apesar de eu ter sido um tanto quanto reticente para fazer, nós começamos o serviço de consultoria com eles. Uma coisa que a gente se pergunta muito, né? Como é que foi essa rotina de preparação antes e depois do edital? Antes do edital, a minha rotina era a mesma que eu já havia tido para o Tribunal de Contas de São Paulo e de Pernambuco. Eu dormia muito pouco, acordava 2 da manhã, começava a estudava até 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu tinha que começar a me preparar para poder ir para o trabalho, tomava café e saía. Do trabalho, da minha casa para o trabalho, é um trajeto de quase 2 horas. Eu vou em pé no ônibus e eu já ia estudando. Eu coloco um fone de ouvido, ouço música clássica e vou fazendo questões. Chegando lá no trabalho, como qualquer pessoa que trabalha, eu tenho que me dedicar ao trabalho. As questões que aparecem, resolver os problemas, enfim, a vida profissional. A hora do almoço, como é um quartel, tem um rancho, você tem a opção de ir ao rancho ou não. A minha esposa prepara um lanche para mim, eu vou para o alojamento e estudo lá, lanchando, eu consigo estudar ali a minha 1h30 de almoço, mais ou menos todinha. Eu faço lanchando, eu lancho e estudo. Retorno para o segundo período do expediente do trabalho, eu consigo trabalhar e ao retornar para casa, mais uma vez, 2 horas de ônibus, eu estudo. Chegando em casa, eu tomo banho, tomo café e estudo até aproximadamente 8, 9 horas da noite. Aí a pilha já acabou, eu me recolho para dormir. Após o edital foi quando a LS me ajudou, eu pude dormir, eu precisava dormir mais, precisava de descanso para minha mente assimilar. Eu passei a acordar mais tarde, eu não podia abrir muita mão da minha hora de estudo, eu acordava aí por volta de 4 da manhã, estudava 1 hora até antes do trabalho, continuei estudando no ônibus, tá? Só que a minha mudança principal foi o foco. Como a LS ela consegue minimizar o que você tem que estudar, você consegue maximizar o aproveitamento. Então, à noite eu conseguia dormir mais cedo, jantar mais devagar, e de manhã eu conseguia dormir 2 horas a mais. Final de semana também conseguia ter um descanso maior, repousar para conseguir me dedicar aos estudos numa carga horária menor. O que você achou da preparação da LS? A preparação pós-edital da LS, ela tem uma virtude muito interessante. Ela consegue focar naquilo que estatisticamente mais cai nas provas para aquela banca e para aquele cargo. Então você consegue, o que por exemplo você dedicaria 8 horas diárias para determinadas matérias, você consegue dedicar as mesmas 8 horas ou 6 horas para um volume menor, mais focal daquela matéria. Então, eu acho que a grande vantagem da LS em si é conseguir maximizar seu tempo de estudo, independente do tempo que você tenha, de forma que sua assimilação seja maior e seu grau de acerto seja maior ainda do que era antes, quando você estudava todo um edital completo, mesmo que tenha
coisas ali que tem uma mínima chance de cair, então te sobrecarregam demais. A LS exclui esses itens e foca no que interessa. Uma coisa legal, né? Como é que foi essa sensação ao ver seu nome como primeiro colocado no concurso? Olha, essa sensação eu tenho certeza que quem está assistindo vai sentir também. Ela não pode ser descrita em palavras muito facilmente, mas ela vem com muita lágrima, muita alegria, uma euforia muito grande. E sinceramente, você vai mudar de vida, você vai nascer de novo, você vai conseguir planejar uma situação de viver melhor, de ter mais vida dentro de si, tá? Você vai ter uma condição financeira melhor, você vai ter uma satisfação profissional maior, enfim, você vai ter uma realização pessoal muito gratificante. Então, quando eu recebi essa notícia, e foi a minha esposa que me passou isso, eu estava no trabalho, foi pouco depois da hora do almoço, ela conseguiu consultar no site de ranking e era inevitável, eu chorei e a emoção foi extremamente grande, foi avassaladora, era difícil controlar, eu tive que ir ao banheiro, lavar o rosto, tomar água, respirar para poder conseguir terminar o expediente e ir para casa abraçá-la. E, assim, uma coisa que a gente se pergunta, o primeiro colocado, você, pensou em desistir em algum momento? O tempo inteiro. Os primeiros 2 anos foram mais tranquilos, de 2013 a 2014 eu conseguia lidar melhor com isso. Eu dormia até bem pouco, eu tinha muita energia, eu acordava de madrugada, fazia flexões abdominais e ia estudar. Só que isso durou 2 anos. Depois disso, começa a você ficar extremamente cansado, sua mente cansa, seu corpo cansa, a situação financeira dificulta, porque você gasta muito dinheiro com materiais, o estresse familiar é muito maior, tá? Mas, eu agradeço muito a Deus pela companheira que eu tenho, porque todos os momentos que eu pensei em desistir, ela me deu muita ajuda para continuar, e agora os frutos estão aí. E como é que você acha que vai ser essa mudança na sua vida? É nascer de novo, tá? Eu tenho uma profissão que ela ajuda, como eu tenho algumas coisas que eu consigo fazer na minha profissão, mas não era o suficiente. No entanto, estudando sobre o Tribunal de Contas, estudando sobre as leis, sobre tudo que envolve a situação de uma auditoria de contas, eu me apaixonei. E, sinceramente, é gratificante você pensar que você vai fazer algo para ajudar a sociedade, tá? Que você vai fazer a máquina pública funcionar melhor, tá? A função de um auditor do Tribunal de Contas é uma lubrificação para a máquina pública funcionar, como tem que funcionar, prestando um bom serviço ao cidadão e tendo um retorno pessoal muito grande, porque você vê que a sociedade depende de você. Tá? Todo o seu trabalho, quando bem feito, traz bons frutos. Tá? E, enfim, pessoalmente eu ainda posso dizer para todos vocês que sempre tive sonhos de viajar para o exterior e nunca consegui, a situação financeira não ajudava muito. Como eu já disse, eu sou praticante de artes marciais, eu tenho que ir ao Japão fazer um exame de graduação, eu tenho o sonho de abrir meu dojo e agora todo esse sonho que ficou postergado vai poder ser realizado. Alex, quais dificuldades você encontrou na sua trajetória e você podia citar os seus principais erros? As minhas dificuldades, tempo e dinheiro, são 2 dificuldades cruciais, tá? Meu relacionamento conjugal sempre foi muito bom, minha esposa é uma companheira, uma amiga muito boa, então em termos conjugais eu não tive, mas financeiro e temporal foi muito grande. Em termos financeiros, o salário da minha profissão não é tão bom, então isso limita muito o quanto você pode gastar. Você tem que manter uma família e você tem que gastar uma parte daquele orçamento para financiar seu estudo. Tá? E isso não é muito fácil, você tem que abrir mão de muita coisa, de muitas situações, enfim, é complicado. E em termos de tempo, o militar, ele, como se diz no quartel, é militar 24 horas por dia. Então você tira serviço armado de 24 horas, você sai, entrega seu armamento e vai para a sua profissão normal de militar até terminar o expediente. Você tem, como qualquer trabalhador, você tem que cumprir o expediente quando não está de serviço
e você tem que criar tempo nesse meio tempo, nesse meio do caminho. Tá? Então eu abri a mão do meu sono, abri a mão do meu tempo com a minha família, abri a mão de coisas simples como assistir uma televisão ou dar um passeio, tomar um sorvete. Isso é uma rotina que não tinha para mim. Agora, meus principais erros gastar dinheiro com coisas que não me ajudaram. Inicialmente comprei muito livro, né? Estudei muito por livro e a minha formação técnica era toda teórica, então eu achava que estudando por livros eu ia conseguir alguma coisa e não consegui. Dediquei muito tempo depois a videoaulas, também não me ajudaram bastante. Eu acho que se eu puder dar um conselho, e o bom que a LS vai ajudar todo mundo a fazer isso, os consultores são bem treinados para isso, eu deveria ter focado mais em estudo, em estudo de questões. Minha esposa me indicou muitas questões e eu fui um tanto quanto reticente. Passei de 2 a 3 anos sem estudar qualquer questão. Tá? Eu fazia justamente esse reforço teórico. Eu não me preocupava muito em praticar. E foi com a prática, principalmente o incentivo da LS, fazendo com que eu assinasse sites de questões, algumas questões de apostilas, que eu vim melhorar. Você quebrou alguns paradigmas, né, ao ser aprovado em primeiro lugar no concurso tão disputado como o TCM Bahia. Qual conselho você dá a quem ainda continua nessa batalha do concurso público? Não desista. Tenham ao seu lado pessoas que incentivam você. E eu tenho a minha esposa, ela, como eu falei para o Fabrício, ela foi a minha primeira consultora. Ela me incentivava o tempo inteiro. Pessoas como o Fabrício, ele é um consultor excelente, ele vai te incentivar o tempo inteiro, ele vai cobrar de vocês vão ficar desesperados com ele, vocês vão querer matá-lo, tá? Mas ele vai conseguir o que vocês precisam, ele vai incentivar. E momentos não vão faltar para vocês quererem desistir. E esse é o pior pesadelo do concurseiro, é a desistência. Você gostaria de fazer algum agradecimento especial? Eu acho que eu tenho mais a agradecer do que qualquer outra coisa. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele me dá. Agradeço ao tesouro da minha vida, que é minha esposa, que, como eu já disse, metade do que eu tenho é conquista dela. Eu agradeço ao Fabrício, porque ele me cobrou quando precisava ser cobrado, ele me incentivou, ele mexeu com o meu ego para eu poder dar o máximo de mim. Eu agradeço aos meus pais, porque, como eu já disse, são várias derrotas que nós enfrentamos no meio do caminho. Às vezes eu e minha esposa não suportávamos sozinhos, então nós íamos chorando até os meus pais e eles nos consolavam. Tá? Agradeço a companheiros de trabalho como o Belarmino, a Ione, que eu quero que eles consigam alcançar o objetivo deles. Eles me ajudaram muito nos momentos que eu precisei. Agradeço ao meu professor de artes marciais, que me ajudou muito a controlar meu ímpeto, a controlar a minha ansiedade. E há outros tantos amigos que eu não consigo falar o nome de todos agora. Pessoal, a esposa do Alex, a Messia, ela teve um papel fundamental na trajetória dele na aprovação, né? Agora ela vai falar um pouco sobre como o ajudou e como é que foi ver os planos do casal darem certo. Olá, eu sou a Messia, esposa do Alex. Ele, quando começou com a história de fazer concurso, eu sempre tive em mente uma coisa: ele é meu esposo. Então, tudo que eu gostaria que fizesse por mim, eu vou fazer por ele. Então, eu sempre o apoiei, por mais louca que fosse a ideia dele. Eu tomei tudo que ele fazia, tudo por falta de tempo dele, que ele trabalha. Então, ele tem que ter tempo de estudar, o tempo vago tem que ser para estudo. Então, eu com minha esposa, o que eu fiz? Abracei tudo. Eu costumo brincar com ele que eu sou a parede dele. Tudo que acontecia de problema, eu estava sempre em volta dele para poder ajudá-lo, não deixando o problema chegar nele, a menos que eu não tivesse como solucionar, aí sim eu pedia ajuda a ele, mas no normal eu que estava sempre ali resolvendo tudo. E ele, quando conseguiu, após esses 5 anos, a gente nessa luta, muita coisa difícil, muita coisa ruim acontecendo, tudo para atrapalhar, nada favorece, porque quando você tem um sonho, tudo vem, parece que o mundo ele não vai a seu favor, ele vai contra. Então eu falei, eu vou ajudá-lo. E quando a gente teve esse resultado, nossa, foi um céu, parece que eu morri e nasci de novo. Porque eu que vi a nota dele,
E eu não acreditei, eu até tirei foto do computador, mandei pra ele no WhatsApp, ele tá no trabalho. Eu saí que nem uma louca, querendo avisar todo mundo, chorei muito, tremi muito, tremo até hoje toda vez que eu vou falar, porque a emoção é muito forte. A gente quando sonha parece que tudo é impossível, parece que é uma coisa que você criou da cabeça e não vai acontecer. Mas quando acontece é algo muito maravilhoso, é um sonho mesmo, não dá para explicar o que eu sinto. Mas eu deixo um recado para as esposas. Se elas querem ver seus esposos felizes, ou também para os esposos, apoiem, ajude. Precisa, quem está estudando para concurso, precisa de uma base muito forte, precisa de menos problema possível. Então quem estiver ajudando é que vai dar esse aparato todo para poder a pessoa conseguir chegar ao seu sonho. E vale a pena, não desista. Bem, essa foi a nossa entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero estar aqui de novo em breve com outros aprovados. E a quem continua na luta, desejo muita força e nunca desistam. Você pode ver na trajetória do Alex, ele é um cara vencedor, mas agora tá aparecendo só a vitória dele, né? Foi um caminho muito árduo e de muita privação, mas que graças a Deus deu certo. Então, bons estudos e até a próxima entrevista.